Então, para esse trabalho, eu vou utilizar o fio de malha Premium da Soft Fios. Esse fio é um fio 100% potiguar, encontrado aqui em Natal, no Nordeste, e eles enviam para todo o Brasil, tá? A espessura desse fio, a espessura aberta, é de 3 milímetros, tá? E é um fio maleável perfeito para usar em clutches. E para esse trabalho, eu vou utilizar 300 gramas de fio de malha Premium da Soft e agulha 6 milímetros, tá? Meia argola, tesoura e marcadores. Então, para começar, eu vou utilizar minha agulha 7 e vou começar fazendo um nó inicial. Então, dei uma girada na agulha e trouxe aqui esse fio para frente, fazendo o nó inicial, tá? Então, esse nó inicial a gente vai desconsiderar ele. E agora fazemos 21 correntinhas. Então, eu venho aqui, ó, eu gosto de colocar esse fio nos dedos, tá? Que ele vai servir como um gancho. E aqui, ó, com o dedo de baixo e o dedão, eu seguro esse fio menor. Então, eu vou fazendo aqui, ó, as correntinhas. É importante que vocês entendam, no início do trabalho, essas correntes precisam ser mais frouxas, elas precisam estar mais à vontade no trabalho, para que quando você entre com a agulha nos pontos, não tenha dificuldade de executar esse ponto, tá? Então, eu vou fazer aqui as 21 correntinhas e volto. Voltei aqui com as 21 correntinhas finalizadas e vou medir para vocês como ficou o meu trabalho. Ficou com mais ou menos 23 centímetros, tá? Então, esse é um tamanho bom para fazer essa carteira e condizer com o tamanho da tampa que a gente vai fazer em seguida, tá? Então, aqui é a parte da frente do meu trabalho. E aqui na parte de trás, a gente tá vendo uns nozinhos, tá? São esses nós aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou vir nesse primeiro nó, depois do fio, ó, introduzindo a agulha. Dei a altura, fiquei com dois fios e agora vou laçar e fechar. Temos um ponto baixo, tá? Então, eu vou vir aqui atrás, ó, desse nozinho, todo nozinho desse eu vou fazer um ponto baixo. Então, introduzi a agulha, trouxe o fio pra frente, dei a altura, fechei o ponto, certo? Entrei, puxei pra frente, fechei. Novamente. Entrei com a agulha, trouxe pra frente, dei a altura e fechei. Eu vou dar uma dica super valiosa, para que vocês façam todos os pontos de forma igualzinha. Quando você vier puxando essa primeira laçada, ela precisa ficar na mesma altura dessa daqui. Então, você tá vendo, ó, aqui, o trabalho deitado, esse fio tá na mesma altura desse. Então, o que que acontece quando você tem um ponto de, a tensão de ponto apertada? É quando você não puxa esse fio o suficiente. Então, a agulha não está mais deitada em 180 graus, tá? Ó, então, a gente puxa assim e fecha o ponto. Agora, eu vou fazer um ponto apertado para vocês verem a diferença. Ó, aqui eu não dei ponto de tensão, vou fechar o ponto e olha como ficou. A diferença desse para esse. A gente percebe que esse é menorzinho. E isso vai influenciar no resultado da peça. Então, vim, ó, dei altura, fechei o ponto. Então, eu vou finalizar aqui os 20 pontos baixos, porque fizemos 21 correntinhas, sendo que uma era a correntinha de subida. E aí, quando finalizar as 20, eu trago. Tô chegando aqui, ó, no final da carreira, e aqui ainda falta mais o último ponto, ó. Eu vou introduzir a agulha, trouxe pra frente, fechei esse ponto, certo? Aí, já estamos aqui, ó, com essa primeira parte finalizada. O que que eu vou fazer agora? Onde tá aqui esse nozinho, ó, eu já fiz um ponto. Então, eu vou marcar esse primeiro ponto, que vai ser o primeiro ponto da curva desse trabalho. Vou marcar aqui esse primeiro ponto. E dentro desse buraco, eu vou fazer mais 3 pontos, para totalizar aqui a nossa curva, tá? Então, eu vou vir dentro desse mesmo local onde eu fiz esse ponto e vou executar o segundo ponto baixo da curva, tá? Então, a gente vai perceber que ele vai fazer assim, ó. Ele vai dar essa curvinha. Então, eu preciso fazer esse ponto da curva mais alongado, tá? Justamente por ser uma curva, tá? Então, aqui fiz, ó. Por que que é interessante a gente marcar? Para você saber quantos pontos você fez aqui dentro desse
desse ponto de base. Então, temos 1, 2, 3 e 4. Se você quiser marcar, também pode. Apesar de que nós não vamos fazer aumentos nesse trabalho, só para você identificar mesmo esses 4 pontos, tá? Então, finalizei aqui os 4 pontos e agora sigo fazendo os mesmos pontos nessa parte do trabalho, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, pegando as duas correntinhas de cima e vou fazendo esse ponto, tá? Ajustando assim, bem bonito. E agora, venho continuando, ó. Vocês percebem que eu tô já escondendo esse fio para ele já ser crochetado por dentro do ponto, tá? Então, eu vou continuar fazendo esses pontos baixos até o final da carreira. Quando chegar aqui nessa curva, eu volto. Trouxe aqui a base, ficou retinho. E agora, vou vir fazendo aqui o meu último ponto da carreira, sendo que precisamos fazer 4 pontos nesse mesmo lado aqui, tá? Você vai observar que aqui, ó, nós temos um ponto e aquele pontinho de subida, que foi a correntinha que a gente pulou lá no começo. E agora, eu vou precisar fazer 2 pontos aqui dentro, para totalizar 3. Então, eu venho fazendo o primeiro, mais um. E aqui eu tenho esse ponto e tenho esse, tenho 3 pontos. Agora, a gente vai fazer o fechamento que vai simular uma correntinha. Esse fechamento vai simular uma correntinha, tá? O que que eu faço? Vou cortar esse trabalho, puxei o fio. E eu gosto de utilizar a agulha de tapeceiro para gravar vídeos, porque fica mais fácil dos iniciantes entenderem o fechamento, tá? Então, a gente vai observar aqui essa primeira correntinha de subida, que é o nosso fechamento, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, pegando na parte da frente do trabalho para a parte de trás, eu vou puxar o fio por entre essas duas alcinhas, tá? Então, você vai notar que esses 2 fios, eles vão sempre entrar aqui dentro juntos. Então, esse fio que saiu daqui, ele tem que voltar por aqui. Então, se ele saiu daqui, ó, ele volta também por aqui. Só que lá atrás, quando você olhar para a parte de trás do trabalho, você vai ver que tá colocando a agulha aqui dentro, ó, dessa alcinha. E lá atrás tem um nozinho, que é esse aqui, ó. Então, se atentem quando forem fazer esse fechamento, porque tem gente que faz só assim, ó, que coloca ele só aqui, e aí o fechamento fica frouxo, tá? Então, aqui eu venho, ó, só dar uma apertadinha aqui, e o nosso fechamento fica perfeito, com 4 pontos na curva. 1, 2, 3 e 4, tá? E aqui eu vou só escondendo por dentro esse fio, para não ter problema de soltar. Se você quiser, também pode colocar um pontinho de cola, lembrando de fazer, esconder esse fio bem direitinho. E aí, vou finalizar com cola, cortar e volto. Chegamos aqui com a nossa base, e agora a gente vai começar a subir as paredes. Você observa que dentro do trabalho, a gente vai ter a alcinha de dentro e o nozinho. A alcinha de dentro e o nozinho. Nessa parte, eu prefiro começar aqui na quina, que a emenda vai ficar aqui. Apesar de que a emenda não faz cicatriz, eu gosto de começar a emenda pela lateral. Então, eu vou começar aqui, ó, nesse canto, certo? E venho com o meu fio, puxo pra frente. Tô com a laçada aqui, agora eu vou fechar o ponto, tá? Fechei o ponto. Entrei aqui na alcinha de dentro, no nozinho. Aproveito, já escondo esse fio. E venho executando o ponto. Próximo, alcinha de dentro e nozinho. Escondi o fio do novelo. E fechei o ponto. Tá? E aqui eu vou dar uma dica pra vocês, logo no início do trabalho, pra quem não sabe, como é que a gente faz pra ter a alcinha, a emenda do fio virado pra baixo. Então, você entra com a agulha, e aqui, ó, em cima do seu dedo indicador, a emenda do fio tem que estar pra cima. Na parte da frente, ela vir com a emenda pra baixo. Então, caso você queira, né, fazer o seu ponto com essa emenda da malha virada pra dentro, é dessa forma. Então, eu vou continuar aqui, ponto sobre ponto,
a fazer essa primeira etapa da parede do trabalho. Aqui não ficou legal, vou desfazer, refazer. Peguei novamente o fio, dei a altura e fechei. Então, eu vou fazer esses pontos até chegar na subida e trago para mostrar para vocês a subida. Aqui já me aproximo do fechamento. Eu quero que vocês entendam a visão, né, que eu tô tendo aqui. Aqui, ó, a gente vê que pegando a alcinha de trás, fica essa nervura na frente. Então, esse próximo ponto, a gente vê que ainda temos as duas alcinhas. Então, ainda devo fazer ponto aqui. Venho, realizo mais um ponto aqui. Aqui, ainda consigo ver, ó, duas alcinhas. Uma, duas. Então, aqui ainda faço um ponto. E aqui, ó, nessa próxima, a gente só tem uma alça, porque a outra já tem um ponto aqui. Então, se esse ponto tá dentro dessa alça, a gente vai fazer o fechamento aqui em cima, tá? Eu vou até marcar com o marcador, ó, onde vocês devem fazer a subida, tá? Marquei aqui, ó, a alcinha da frente, igual a essas, ó. E a alcinha de dentro já tem um ponto, que ele tá saindo daqui e tá vindo pra cá. Então, você vai marcar esse daqui, que é onde vamos fazer a subida. Então, puxei o fio, vim com a agulha de dentro do trabalho pra fora, ou seja, de lá pra mim, e trago essa laçada pra dentro. Agora, eu vou ajustar, ó. Ajustei. Tá? E aqui eu vou vir com a minha agulha de onde saiu o fio, ó. O fio saiu daqui e tá vindo pra cá. Entre a saída e a chegada é onde a minha agulha vai entrar. Então, lacei o fio, ó. Coloquei a agulha dentro do fio, vou dar mais uma ajustadinha. Tá puxadinho aqui. Ajustei. E agora eu vou trazer pra frente apenas o fio do novelo. Então, você vai girar assim, puxar, ajusta e fecha. Então, quando eu fechar esse ponto aqui, da subida, fechei o ponto. Eu vou marcar, isso é para iniciantes, tá, gente? Essa dica é super importante para quem tá começando. Então, vou marcar aqui, ó, onde tá a agulha. Onde tá a agulha é onde a gente vai fazer o fechamento quando terminarmos toda a carreira de pontos. Então, eu vou vir aqui e vou apenas continuar, ó. Continuar a execução dos pontos, normalmente. Lembrando que a execução do ponto é pegando as duas alcinhas de cima do ponto de base do trabalho, tá? Na carreira anterior, a gente pegou a alcinha de dentro e o nozinho. E nessa carreira, a gente pega, daqui pra frente, a gente pega as duas alcinhas, tá? Então, aqui, vem me aproximando do fechamento. E aqui, eu vou fazer mais um ponto. Aqui, faço mais um, ó. E aqui é o nosso último ponto, ó. A gente vê que temos um ponto aqui e um aqui, e o último é esse. Tá? Ó. Caso você tenha dificuldade de entender, é só você abrir um pouco assim, ó, o trabalho. Então, eu vou puxar aqui um pouquinho. Onde tá o marcador é onde eu vou entrar com a agulha nas duas alcinhas. Já posso tirar o marcador daqui, porque a gente vai marcar a próxima. E aqui venho com a agulha de fora pra dentro. E vou localizar a alcinha que saiu e que entrou, tá? Dá uma pequena ajustada aqui. E agora, lacei, ó. E trouxe pra frente só o fio do novelo. Ajustei, fechei o ponto. Quando eu fechei esse primeiro ponto de subida, eu já marco de novo. Então, novamente, tá? Próximo ponto, executei, fechei. Sempre pegando as duas alcinhas. E aqui eu vou continuar. Eu vou trazer mais uma vez o fechamento pra vocês. E vocês vão fazendo aí, que eu vou fazendo aqui. Voltei aqui, ó. Mais um fechamento. A gente vai fazer mais um ponto aqui. O último ponto da carreira. E aqui a gente já vê, ó, que temos o fechamento em cima. Então, puxei um pouquinho, entrei com a agulha de dentro pra fora, puxei, ajustei, e aqui eu vou
Só dar uma ajustadinha aqui pra essa alcinha ficar pequenininha, tá? Então, ajusta bem pra não ficar tão grande lá atrás. Mais uma ajustadinha. Lacei e trouxe esse fio pra frente, tá? Pode ser que esse nozinho queira ficar aqui na frente, você volta ele só um pouquinho pra lá, tá? Esse nó tem que ficar lá atrás. Então, é isso, gente. Vou marcar aqui, ó, na agulha. E agora eu vou subir as carreiras necessárias para fazer a parede dessa clutch e volto com ela finalizada, tá? Para finalizar aqui essa última carreira da minha carteira, eu vou utilizar meia argola, tá? O que eu vou fazer? Puxei o fio, ó. Vou fazer o fechamento. E bem aqui, quando eu entrar, eu já vou entrar com a agulha por dentro da minha meia argola, tá? Ajustei aqui, ó. E vou fechar o ponto com a argola por dentro desse ponto. E aqui eu vou seguir o trabalho, vou seguir, e o último ponto vai ser a outra argola que eu vou fechar. Então, eu vou continuar aqui o trabalho, fazendo ponto baixo, pegando nas argolinhas. Quando chegar lá na outra quina, eu mostro como eu coloco a outra alça, tá? Cheguei aqui, ó, na lateral, e aí você vai fazer uma medição, né? Você vai ver onde é que deve colocar as argolas. Então, aqui eu achei que ficou um lugar bom para colocar minhas argolas, então eu vou usar esse e esse ponto para colocar a argola. Então, eu vou posicionar ela aqui e vou executar o ponto normalmente como se ela nem existisse. Puxei para frente, ó. E aí, você vai crochetar com essa argola por dentro, ó, do ponto, tá? E aí, fica assim, essa lateral, ó, a gente faz essa soma aqui, esse cálculo de onde vai ficar essa argola e aí continua, tá? Cheguei aqui no meu último ponto, ó. E pra fazer esse ponto, eu já vou colocar minha agulha por dentro, ó. E vou executar o ponto normalmente, só que com a argola dentro do ponto. Então, vou cortar aqui. Cortei, puxei a agulha, vim com a agulha de dentro pra fora, puxei esse fio pra dentro. E aqui dentro da peça, você já vai notar aqui o nozinho e a alcinha, que é de onde sai esse fio aqui. Então, ele tem que sair e voltar pro mesmo lugar. Puxei pra dentro. E aqui tá simulado essa correntinha. Vou fazer os arremates, certo? Aqui foi uma emenda de fio que eu precisei fazer. E assim ficou a nossa base, tá? Então, voltei aqui e vamos começar a tampa da bolsa, tá? Vou começar aqui fazendo um círculo mágico. O que eu faço? Segurei o fio aqui no meu indicador e no dedão. Vou passar esse fio por cima dos dois dedos e vou levar ele lá pro mindinho, certo? E aqui ficou um X. E aí, eu vou entrar aqui com a agulha por dentro desse fio de baixo e vou puxar essa laçada pra frente e vou torcer a agulha. E vou fechar o ponto. Esse é o nosso círculo mágico, tá? Vou só tirar esse fiozinho aqui de dentro. Puxei pra frente, dei altura, fechei o ponto. 2, 3, 4, 5 e 6. Tenho aqui 6 pontos baixos, vou dar uma puxadinha assim. E não vou fechar o círculo, é um meio círculo, tá? Ficou 1, 2, 3, 4, 5. E aí, pra essa subida, eu vou trazer aqui uma correntinha. E ao invés de virar aqui, ó, pra parte de trás do trabalho, pra esquerda, eu vou virar pra direita, tá? Então, o fio vai ficar por cima do trabalho, ao invés de ficar por baixo, ó. Tá? Então, é essa girada aqui. E aí, vou fazendo uma carreira de meio ponto alto. Então, lacei a agulha, entrei aqui no primeiro ponto de base. Levantei a agulha e lacei tudo. Então, aqui eu vou fazer no mesmo ponto, mais um meio ponto alto. Certo? Tenho aqui a correntinha de subida, 2 meio alto, e em cada
correntinha dessa, eu vou fazer 2 meio ponto alto. Lacei, vim com a agulha, fechei o ponto. Lacei, vim no mesmo ponto, dei altura, fechei. Lacei, vim no próximo, dei altura, fechei. No mesmo ponto, entrei, puxei, fechei. Então, aqui fica dessa forma, tá? Então, vou finalizar aqui e trago. Então, cheguei aqui ao final dessa carreira com 2, 4, 6, 8, 10, 10 meio ponto alto. E agora, eu vou fazer uma correntinha, virei o trabalho. E aqui eu vou continuar fazendo carreira de meio ponto alto, sendo que eu vou fazer um ponto sozinho e um ponto com aumento. Um ponto sozinho e um ponto com aumento. Então, aqui eu venho, lacei, entrei, puxei, fechei tudo, fiz um ponto sozinho. Na próxima, vou fazer um duplo. Fiz um no mesmo local, vou fazer mais um meio alto. Agora, faço um sozinho, um duplo. Então, para quem não entende gráfico, né? Essa é a fórmula para fazer o gráfico perfeito, né? Sem dar quinas, nem sem faltar pontos, nem para fazer pontos demais, tá? Então, eu quero fazer esse trabalho em meia lua, tá? E essa é a fórmula que eu utilizo para crescer esse trabalho, né? Então, aqui um sozinho, um duplo, um sozinho, um duplo, um sozinho, e agora dupliquei, sozinho, duplo, sozinho, e aqui um duplo, tá? Nessa última correntinha aqui, ó. Vou fazer mais um. Show. Agora, finalizei aqui essa carreira. Agora, a gente vai começar uma carreira de ponto puff, tá? Então, eu vou vir aqui fazendo 2 correntinhas e vou virar o meu trabalho. Se atentem, para que essa parede, ela fique retinha, eu gosto de deixar esse fio pra frente. Geralmente, a gente vira assim, né? Que esse fio fica pra trás. Só que nessa receita, eu gosto de deixar esse fio pra frente, porque quando ele faz essa virada, realmente o trabalho fica bem retinho, tá? Então, aqui, eu fiz duas correntinhas, vou pular esse primeiro ponto, pulei esse primeiro ponto, e vou dar uma laçada na agulha, vou entrar no segundo ponto e vou puxar, fazendo essa folga. Então, lacei de novo, entrei, puxei, tirei, dei folga. Lacei, entrei, puxei, dei folga. Agora, eu vou fechar tudo junto. Fechei. Aqui, eu vou dar uma correntinha e mais uma. E agora, vou pular esse ponto e vou vir no próximo. Lacei, entrei, dei altura, entrei por 3 vezes, tá? Então, a gente faz... Esse é o nosso ponto puff, tá? Então, aqui, ó, eu não fechei o ponto, tá vendo? O ponto ainda tá aberto aqui. Eu vou fechar um ponto, que é a primeira correntinha, e aqui a segunda correntinha, tá? Pulei, lacei, entrei no próximo, e agora venho por 3 vezes laçando, dando altura, entrando e fechando o ponto. Cheguei aqui, dou um baixíssimo, mais um aqui, lacei. Então, é isso, tá? O ponto puff, para esse trabalho, eu vou dar 3 laçadas, tá? Então, se o fio que você tá utilizando aí é muito fino, sugiro fazer 4 laçadas. Se o fio que você tá utilizando é muito grosso, mais grosso do que o meu, porque o meu é de 3 milímetros, eu sugiro que você faça do 3 como essa, tá? Não mais que 4, porque senão o trabalho fica muito robusto. Então, eu vou finalizar aqui essa carreira de ponto puff e vou mostrar a subida pra vocês. Tô chegando aqui, ó, nesse penúltimo ponto, lacei, puxei pra frente, lacei, puxei, e agora vou fechar. Dei uma correntinha, dei outra correntinha, e aqui, ó, vocês vão perceber que tem o último ponto bem aqui, que é justamente essa simulação de subida aqui em meio alto que a gente fez. Então, a gente vai fazer também um meio alto aqui, tá? Então, eu vou vir, só que eu vou vir bem aqui, ó, nessa lateral aqui, ó, e não em cima.
Veja, aqui tem em cima e aqui tem a lateral. Então, eu vou fazer um meio alto aqui. Então, lacei, puxei e fechei esse ponto. E aí, ficou assim, tá? Tá vendo que fica retinho, né? E aqui, ó, já vou virar meu trabalho, deixando o fio pra frente, que é essa parte de trás do nosso trabalho, tá, gente? E aqui, o que é que eu faço? Eu vou fazer meio alto nesses espaços aqui. Então, a gente tá vendo aqui, ó, ele tá pra baixo, a correntinha tá lá pra baixo. Eu vou virar o trabalho e a gente vai conseguir visualizar a correntinha. Em cada correntinha dessa, eu vou fazer um meio alto, tá? Então, vamos lá. Lacei, entrei aqui, ó, tá vendo a alcinha? Puxei e fechei. Aqui, ó, eu vou vir nesse grande aqui, ó. Entrei, fechei. Aqui do mesmo jeito, ó, tem essa alcinha de baixo e essas duas de cima. Meu ponto vai ser executado bem aqui. Mais um. Então, entre um ponto puff e outro, a gente faz 3 meio alto, tá? Que é como se fosse um ponto pra fazer um aumento, né, na verdade. É tipo um aumento que a gente faz pra crescer a peça, tá? E aqui, ó, vou fazendo mais meio alto. Tendo cuidado de não apertar esses pontos. Olha, se o seu ponto for muito apertado, você vai ver que a peça vai emborcar muito. Então, para ela não emborcar, cuidado para esses pontos não ficarem apertados. Caso você tenha dificuldade de fazer essa aba, com a agulha que você está fazendo aí e esteja ficando muito apertado, ou você afrouxa sua tensão de ponto, ou você troca a agulha, tá? Passei, entrei. Então, um ponto para cada ponto de base, ó. Bem aqui, a gente vê que tem aqui, ó, essa alcinha de baixo e duas de cima. E aqui a gente vai finalizando até lá a quina do trabalho, tá? Voltei aqui, ó. Eu vou desfazer esse ponto para vocês entenderem o que tá acontecendo. Aqui chegou no último ponto puff, a gente vai ter que fazer 3 pontos, né? Que é o final aqui. Então, lacei, fiz o primeiro, ó. O segundo a gente faz bem aqui, certo? E o terceiro a gente vai fazer bem aqui, ó, nessas duas alcinhas do canto. Então, finalizei aqui, ó. E aqui a gente consegue ver um trabalho perfeitamente reto. Dei uma correntinha de subida, girei, fazendo com que o fio fique em cima do ponto. E agora eu vou fazer mais uma carreira de ponto puff. Dando uma laçada na agulha, pulando esse primeiro ponto e fazendo o ponto puff aqui no próximo ponto, dando 3 laçadas da mesma forma que a gente já tinha feito. Uma, duas correntinhas, lacei, pulei o primeiro ponto e executei no próximo. Então, da mesma forma, eu vou finalizar essa carreira de ponto puff e trago o resultado. Cheguei aqui no último ponto e tenho duas correntinhas. Eu vou pular a primeira e vou fazer um meio ponto alto aqui, nesse canto, tá? Cheguei aqui, vou precisar fazer uma carreira de pontos baixos nessa extremidade aqui, tá? E aí, eu venho, ó, vim com a agulha por dentro do ponto, lacei o fio, fechei o ponto, tá? Aí, aqui você vai sempre ver onde é que você vai entrar com a agulha pra fazer esse ponto, tá? Olha, o próximo eu vou fazer aqui. O próximo bem aqui. Tá? Totalizando por enquanto 3 pontos. Dentro desse grade eu vou fazer mais um. Nesse próximo também faço um. Ajustando a peça. Bem aqui, ó. Vou fazer mais um. Aqui também, ó. Pegando essa alcinha de cima aqui. Nesse próximo também faço mais um. Aqui dentro, dependendo da largura desse buraco, dá pra fazer 2 pontos, tá? Dentro desse mesmo buraquinho. E aí, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos de um lado, do outro também vou precisar fazer 8 pontos, tá? Então, vamos lá. Vou pegar esse daqui, ó, e vou deixar esse aqui embaixo, esse ponto embaixo, pra não fazer buraco na peça. E aí, vamos contando 8 pontos até lá o final, tá? Já tenho 3 pontos. Vou fazer o quarto. Quinto ponto.
sexto, sétimo ponto. E aqui o último ponto, tá? Então, eu fiz 8 pontos de um lado, 8 do outro lado e 2 no meio, beleza? Aqui, para essa lateral, eu vou fazer um baixíssimo em cada correntinha dessa, pegando na alcinha de fora, tá? Então, esse é o momento também de você medir essa aba lá na tua peça. Por exemplo, aqui tá a minha peça, ainda não finalizei, tá? A última carreira. Mas eu tô vendo que aqui ainda falta um espaço para completar essa aba. Então, se aí no seu trabalho já deu certinho, então não precisa fazer essa carreira de baixíssimo, tá? Então, como eu tô vendo que tá faltando um pouquinho aqui, esse baixíssimo vai completar esse espaço pra gente fazer a costura depois no corpo da bolsa, tá? Então, eu vou fazendo isso. Vou pegando aqui, dei a altura, fechei o ponto. Importantíssimo. Aqui, você precisa fazer esse baixíssimo com muita cautela. Porque se você fizer esse baixíssimo apertado, a peça vai fazer isso, tá? Vai fazer isso. Então, ela já tende a dar uma baulada, né? Então, para isso não acontecer, quando você entrar puxando o fio, você vai dar uma puxadinha, tá? Que é justamente o conhecido aumento, né? Vamos dar uma aumentada aqui nessa puxada de ponto. Então, eu vou fazer esses baixíssimos e vai ficar assim. Vou finalizar. Quando chegar lá na outra ponta, eu mostro pra vocês como a gente vai fazer a costura da aba com o corpo da peça. Então, eu já voltei com a marcação da onde a gente vai fazer o encontro das quinas, tá? O encontro da primeira quina vai ser onde tá a minha agulha, por isso que eu não marquei. E a finalização vai ser depois do ponto baixo, certo? Aqui também já marquei na minha peça. Então, por que que isso faz diferença para o trabalho? Porque pode ser que a peça que você esteja fazendo é de outro tamanho, com quantidade de pontos diferente da minha. Então, para você não se perder, é importante que você marque onde você começou e marque onde você finalizou, mesmo que a quantidade de pontos da frente não seja a mesma da de trás. Então, eu já fiz as contas. Aqui no meu trabalho, eu tenho 18 pontos na aba e 22 no fundo. Então, eu vou ter esses 4 pontos a mais atrás. O que que eu vou fazer? Eu vou pular os pontos que precisa na base de trás para condizer com as da frente. Então, eu vou, entre aspas, alocar esses pontos de forma estratégica nessa costura. O que que eu vou fazer? Como são 4 pontos a mais que tem na base, perdão, 3 pontos, que tá com 21 na base e 18 na frente, eu vou pular um ponto por aqui, um ponto por aqui e um ponto por aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, eu vou usar só a alcinha de trás pra fazer a costura. E lá atrás, onde eu marquei, eu vou vir com a agulha por dentro das duas alcinhas. Então, na frente, eu pego só a de trás e na de trás eu pego as duas. Então, eu venho puxando e fazendo um baixíssimo. Lembrando de dar a altura aqui, ó, nessa finalização de ponto, tá? E aí, venho pegando a alcinha de trás, vou pegar aqui essa outra alcinha e fiz. Aqui, na próxima, eu vou pular essa, ó. Eu vou pular. Tá vendo? Pulei essa e vim na próxima. Eu tô fazendo isso, gente, porque é o meu trabalho, tá? Pode ser que o seu trabalho tenha uma quantidade de pontos a mais ou menos, porque também isso vai variar dependendo da quantidade de pontos que você usa no círculo mágico no começo do trabalho, tá? Então, vamos lá. Alcinha de dentro, da frente. Alcinha de trás. Aqui já pulei um ponto atrás, né? Então, vamos lá. São 3 pontos que eu tenho que pular. Eu vou fazer esse pulo aqui no meio do trabalho. Vou mostrar pra vocês. Bem aqui no meio, ó. Na próxima eu já vou pular. Aqui, ao invés de eu fazer aqui, eu vou fazer aqui. Dei a altura, tá vendo? Com os pontos bem iguaizinhos. E a gente precisa chegar até o final do trabalho. Vamos fazer juntos. Só por via das dúvidas, a gente pode contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá vendo? Como eram 3 pontos. Então, aqui, ó, vou continuar o trabalho normalmente. E quando chegar lá no finalzinho, no mesmo espaço aqui, ó, que eu pulei, eu vou pular ali também. Então, vim fazendo altura, dando altura, bastante altura, padronizando essas baixíssimas para ficar bem feito, o trabalho bem acabado. E bem aqui é onde eu vou pular, ó, pulei aqui atrás esse ponto para eu fazer o fechamento igualzinho lá no final, ó. Eu vou tirar o marcador para vocês identificarem aqui, ó, que é esse ponto aqui, tá? Então, finalizei aqui
Esse é o segredo da peça ficar reta. É você começar e terminar no mesmo lugar, tá? Então, vou tirar aqui, ó, o marcador. Cortei aqui. Puxei tudo. Já vou tirar esse outro marcador. E bem aqui a gente já vai fazer, ó, esse fechamento, né? Ó, aqui não tem muito segredo não, tá, gente? O que que eu vou fazer? Vou trazer aqui pra cima. Certo? Aí, vou vir aqui de dentro pra fora, nesse próximo ponto. E aqui eu vou fazer esse movimento pra dentro. Trazendo aqui, ó, por aqui. Beleza? Então, aqui também vou esconder esse fio por dentro do trabalho. Você pode esconder tanto na horizontal quanto na vertical. Vou passar um pontinho de cola. E esconder esse fio aqui dentro. E aqui, a peça finalizada. E agora a gente vai fazer o tassel. Eu vou pegar algo que eu possa usar de molde pra fazer esse tassel, certo? Então, eu vou separar aqui a bolsa. Eu tô usando aqui a tampa de uma caixinha. E aqui, a gente vai fazer 6 a 7 voltas, tá? Dependendo aí do caso você queira um tassel mais fininho, um tassel mais grossinho. E aqui eu vou dar 7 voltas. Deixa uma pontinha aqui, ó, sobrando. 1, 2, 3. Aí aqui, ó, você deixa o fio, a emenda do fio pra dentro, tá? Pra ficar um acabamento bem bonito nesse tassel. 4, 5, 6 e 7. Vou cortar aqui. Agora eu vou cortar dois tamanhos assim, mais ou menos com 25 centímetros. Vou cortar dois fiozinhos, ó. Esse primeiro eu vou vir por de dentro do tassel. E aqui na parte de cima, ó, eu vou trazer aqui pra cima e vou dar um nozinho. Certo? Um nozinho. Bem aqui, eu vou passar um pontinho de cola com cuidado. Dois nozinhos, certo? Já posso tirar aqui o tassel. Esse nozinho, você vai separar ele pra cima, tá? Já posso até cortar aqui, ó. Cortei. Aqui, você vai fazer desse jeito. Você vai deixar as duas perninhas de lado e essas duas pra cima. Vou vir aqui com o meu fio por debaixo do trabalho, ó. Por debaixo do trabalho. Vou puxar um pouco assim. Esse fio vai ficar por baixo do tassel, certo? Agora eu vou pegar o tassel com a mão por debaixo, assim. E vou levar essa alcinha pra cima. Só que bem aqui eu vou deixar um espacinho. Vou deixar um espaço, assim. Tá? E agora eu vou dar algumas voltas nesse tassel. E nessa alcinha que ficou, com esse que eu dei as voltas, eu vou passar pra baixo. E aqui nessa de cima eu vou puxar. Então, eu vou ajustando, ó. Ajustando. Até que esse nozinho vai entrar, ó, lá pra dentro do tassel. Tá? Aqui é a hora da gente ajustar. E essa é a parte da frente do nosso tassel. E aos poucos você vai ajustando e puxando pra ele ficar bem retinho, tá? Então, aqui eu dei 3 voltinhas. E esse momento aqui, a gente vai passar uma colinha. Pra esse tassel não desfazer com o tempo. Você tá vendo que eu tô puxando, ó? Eu tô puxando a alcinha de dentro do tassel. Porque às vezes lá dentro ele fica frouxo, né? Ó, como esse aqui, ó. Tá vendo? Às vezes eles ficam um pouquinho frouxos, ó. Então, aqui nessa parte de cima, eu já vou com um pontinho de cola. E nessa parte de dentro, também um pontinho de cola, tá? Peguei uma agulha pequena, essa é uma agulha 4. E aqui eu venho, ó, laçando pra frente esse fio que tava lá atrás. Agora, debaixo do tassel pra cima, de baixo pra cima,
eu vou trazer esse fio e ele vai se juntar com os outros fios do tassel, tá? Aqui a gente já consegue visualizar, ó, que vai ficar assim, tá? Caso você queira um tassel maior, aí você pode usar um molde maior, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, sem segredo. Cortei, alinhando, está certo. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar o centro da minha peça, tá? O centro da minha peça é aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, trazendo um fiozinho de trás pra frente. Vou pegar o outro também de trás pra frente. Certo? E ele fica assim, ó, de trás pra frente, de dentro pra fora. E vou dar um nozinho aqui. Eu não posso apertar muito esse nó, senão o tassel vai fazer isso pra cima, tá? Dei esse nozinho e ele fica bem acomodado aqui, ó. Ele fica praticamente imperceptível aqui. E vou trazer esses fios pra dentro da peça. No mesmo ponto onde você levou pra frente. E ele vai ficar assim, tá? Vou abrir aqui a minha peça. E agora eu vou esconder esses fios por dentro dos pontos, tá? Você tem que fazer de uma forma que ele fique bem discreto aqui dentro, tá? Então, eu vou fazer esse movimento aqui de zigue-zague. Só na parte de trás. Certo? Opa. Ó. E aqui você pode até trazer ele por dentro desse ponto aqui também. Vou voltar aqui, ó. Ó, por dentro do ponto, tá vendo? E aí, você pode juntar ele aqui. Tá? E colar aqui por dentro desse ponto. Cortei. Vou fazer o outro lado e trago. Então, tô na finalização aqui do meu botão. Eu vou utilizar um botão imantado, né, de costura. Tô utilizando aqui essa linha M24, que é uma linha nylon. Você também tá podendo utilizar linha de costura mesmo. E nessa parte de cima, eu gosto de colocar esse fecho aqui mais fininho, tá? Então, eu vou vir aqui, bem aqui nessa primeira, ó. Vou dar uma dica pra vocês, de fazerem 2 nozinhos aqui no começo e de, nessa primeira passada, dar algumas voltas aqui pra não soltar esse nó, certo? Pode ser meio chatinho de trabalhar no começo com fio nylon, mas é a forma que eu encontrei mais fácil e que deixa o acabamento mais discreto na peça, tá? Então, eu vim aqui, ó, vou passar por cima e aí vou fazendo essa costura bem aqui onde eu tô passando a minha costura, tem uma colinha ali atrás da emenda do fio do tassel. Então, a gente vai fazendo assim esse movimento de vai e volta, certo? De vez em quando também já gosto de ir dando nozinhos, ó. E é isso, tá? Eu não vou me alongar muito aqui nesse processo, porque não tem muito segredo. Gosto de fazer nozinhos, ó. Aí já passo por dentro aqui, ó, pro outro lado. E já vou vindo aqui por baixo, ó. Trazendo esse fio pra cima. E é isso, sem segredo. Sem furar os dedos também. No começo é um desafio mesmo, mas a gente vai treinando e vai criando mais habilidade. Então é isso, tá? Não esqueçam de ficar fazendo os nozinhos, é super importante pra dar mais resistência a esse botão. E eu volto aqui com a finalização. Também já vou colocar da mesma forma a etiqueta, tá? E trago aqui a bolsa prontinha pra vocês verem. Pessoal, voltei aqui com a nossa peça finalizada. Vou medir pra vocês, ó. Ficou com 27 centímetros de comprimento por 17 de altura. Essa peça saiu com 270 gramas. Esse foi a sobra de um novelo de 300 gramas do fio soft. Eu utilizei 2 mosquetões e 70 centímetros de alça em correntaria para essa bolsa. Já coloquei também os botões, apliquei a etiqueta. E eu quero saber, você gostou da aula? Comenta aqui embaixo se a aula te ajudou. E não esqueça de se inscrever no canal para receber todos os vídeos em primeira mão. E é claro, para o pessoal que está me assistindo aqui no canal da Soft, não esqueça de entrar lá no meu Instagram e no meu YouTube, no canal do meu YouTube. Eu vou deixar aqui a descrição das minhas páginas. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.